Olá, pessoal, grande satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Ricardo Vale e serei o seu professor de Direito Internacional para a OAB. Meus amigos, esse curso será um curso extremamente objetivo, focado naquilo que a FGV pode cobrar na sua prova. Nós temos aí um histórico de vários exames de ordem já aplicados pela Fundação Getúlio Vargas e nós vamos nos aproveitar dessas questões. A gente já sabe mais ou menos o que a FGV pode cobrar em prova e é em cima disso que o nosso curso vai ser feito, tá bom? Então, a título introdutório, nós precisamos saber alguns pontos sobre o direito internacional. Primeiro, direito internacional, ele se divide em dois ramos. Então, nós temos de um lado o direito internacional público e de outro lado o direito internacional privado. Então, nós temos direito internacional público e direito internacional privado. Para que serve cada um desses ramos do direito? Veja só, o direito internacional público, ele tem como objetivo a regulação da sociedade internacional. De novo, direito internacional público tem como objetivo a regulação da sociedade internacional. Só guarda isso por enquanto. E o direito internacional privado? O direito internacional privado tem como objetivo a solução do conflito de leis no espaço. Ok? Guardou isso? Então vem aqui para o quadro, para a tela comigo, vamos ver algumas coisas a mais sobre direito internacional. Vem cá. Direito internacional, gente, como eu disse, direito internacional público, ele tem como objetivo a regulação da sociedade internacional. Precisamos saber o seguinte: como é essa sociedade internacional? Quais são as características dessa sociedade internacional? Pessoal, a sociedade internacional, que é objeto, do direito internacional público, ela tem como característica central ser uma sociedade internacional. Ela é descentralizada. O que significa dizer que a sociedade internacional é descentralizada? Olha aqui para mim. A sociedade internacional ela é descentralizada porque não existe um poder que comande ou que tenha... Não existe um poder que mande nos estados. Os estados, o Brasil, Itália, Alemanha, eles são soberanos no plano internacional. Não existe nenhum poder acima deles, ok? Por isso a sociedade internacional, ela é descentralizada. Outra característica, acompanha comigo. Não existe um poder legislativo. Não existe um poder legislativo universal. Não existe um poder legislativo universal. Então como é que são feitas normas para regular essa sociedade internacional? Não existe um poder legislativo universal, mas os estados, eles celebram entre si tratados internacionais. Os estados celebram entre si tratados internacionais, que são a principal fonte do direito internacional público, ok? Volta aqui comigo. Também, nessa sociedade internacional, não existe um poder judiciário universal. É? Não existe um poder judiciário universal? Não existe. Não existe um poder judiciário universal que tenha jurisdição automática sobre todos os estados. Não. Mas veja só, existem diversas cortes internacionais, diversos tribunais internacionais. Mas olha só, meu amigo, os estados, eles podem ou não se submeter à jurisdição desses tribunais internacionais. No direito interno, aqui no Brasil, por exemplo, no direito interno brasileiro, não há essa possibilidade. Há uma submissão automática à jurisdição dos tribunais brasileiros. No direito internacional não há
essa submissão automática. Não. O Estado, ele não é originariamente jurisdicionável perante algum tribunal. Ele opta por se submeter à jurisdição de um tribunal internacional. Existem vários tribunais internacionais. Existe, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Existe também o órgão de apelação da OMC, Organização Mundial do Comércio. Existe a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Enfim, existem uma série de tribunais internacionais. Mas, mais uma vez, dizendo para vocês, os estados eles optam por se submeter ou não à jurisdição desses tribunais. Ok? Pessoal, pergunto para vocês agora, de que entidades é composta a sociedade internacional? Quais são as entidades que compõem a sociedade internacional? Vem cá comigo. A sociedade internacional, ela é composta, hoje em dia, a gente reconhece, os internacionalistas reconhecem que a sociedade internacional ela é composta aqui, ó, por aqueles chamados sujeitos de direito internacional público. Sujeitos de direito internacional público e por outros entes que, apesar de não serem sujeitos do DIP, sujeitos do direito internacional, são atores internacionais. Olha que interessante. Afinal de contas, quem são os sujeitos de DIP? Aqui comigo. Os sujeitos de DIP, hoje a doutrina moderna, considera que são sujeitos de DIP os estados, as organizações internacionais e o indivíduo. São esses os três sujeitos de direito internacional. Você não pode esquecer disso. Estados, organizações internacionais e indivíduos. Agora, existem outros atores internacionais que também participam, que têm uma atuação nessa sociedade internacional. Quem são esses atores? As ONGs, por exemplo, as organizações não governamentais, as empresas transnacionais. Ok? Então, sociedade internacional composta por sujeitos de direito internacional público, estados, organizações internacionais e indivíduos, e por atores internacionais, dos quais eu cito o exemplo, as ONGs e as empresas transnacionais. Tá bom? Então, feita essa introdução, vamos ver nossa primeira questão. Vem cá comigo. Caiu no concurso, no exame da OAB de 2009. Comparando-se as instituições do direito internacional público com as típicas do direito interno de determinado país, percebe-se que, no direito internacional, há uma norma suprema como no direito interno. Tá certo ou errado isso aqui? No direito internacional, existe uma norma suprema? Não existe uma norma suprema. Tá errada a questão. Porque no direito internacional público, no DIP, a principal fonte de normas, a principal fonte normativa, são os tratados internacionais, que são celebrados pela vontade dos estados. Né? Os tratados, o fundamento de validade dos tratados, ele se apoia em um princípio chamado pacta sunt servanda. O que significa esse princípio? Esse princípio significa que os tratados, olha aqui para mim, os tratados em vigor obrigam as partes e devem ser por elas cumpridos de boa fé. Então, os tratados existem para serem cumpridos. É a vontade dos estados que dá fundamento de validade aos tratados internacionais. Vamos lá, letra B. No direito internacional, há um órgão central legislativo para todo o planeta? Errado também. Nós sabemos, como eu disse para vocês, que no direito internacional não existe um poder legislativo universal. A principal norma são os tratados, que são celebrados pela vontade dos estados. Letra C. Há cortes judiciais com jurisdição transnacional? Certo ou errado?
Gente, isso aqui eu vou dizer para vocês que está correto. Existem sim cortes judiciais. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Que mais? A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Que mais? O Tribunal Penal Internacional. Enfim, embora não exista um poder judiciário universal, existem várias cortes judiciais, sim, com jurisdição transnacional. São tribunais internacionais. Ok, então nosso gabarito é a letra C. Vamos ver só a letra D, o que está errado. Há um governo central. Existe esse governo central? Não, não existe um governo central. Por que eu posso dizer que não existe? Então está errada. Porque os estados é que possuem soberania. A soberania, os únicos entes que possuem soberania são os estados. A soberania, dizer que um estado é soberano, significa reconhecer que não existe nenhum poder acima dele próprio. Não existe nenhum poder acima dos estados. Todos os estados são iguais no plano internacional. É claro que aqui eu estou falando que os estados são iguais sob um ponto de vista formal. Então a igualdade dos estados é uma igualdade formal. Apenas formal, porque nós sabemos que não há uma igualdade de fato no direito internacional. Há alguns estados, como por exemplo os Estados Unidos, que têm um poder econômico muito maior que os outros. Ok? Então, primeira questão aqui, a resposta é a letra C. Vamos seguir, meus amigos. A segunda questão, vamos ver aqui o que está falando. Tratados são, por excelência, normas de direito internacional público. Inclusive, são as principais fontes do direito internacional. No modelo jurídico brasileiro, como nas demais democracias modernas, tratados passam a integrar o direito interno estatal após a verificação de seu iter de incorporação. A respeito dessa temática, assinale a opção correta de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Olha para mim aqui, gente. Então veja só, o que a questão está querendo que você saiba é sobre a processualística dos tratados. Então quais são as etapas? Quais são as etapas até que um tratado entre em vigor aqui no Brasil e, portanto, passe a obrigar as pessoas, as empresas, o governo, né? Então, quais são as etapas pelas quais precisa um tratado passar até que ele entre em vigor? Vamos ver aqui na nossa tela? Então, no primeiro momento, o que precisa acontecer, os estados vão se reunir lá numa conferência internacional e vão adotar, então aqui é adoção, existe a adoção do texto de um tratado. O que é a adoção do texto do tratado? A adoção do texto do tratado é o momento em que os estados chegam e falam assim, ah, tá bom, é esse mesmo o texto que nós queremos ter para o nosso tratado. Então, o tratado internacional ali, ele é adotado, a adoção do texto do tratado, ok? Uma vez tendo sido adotado o texto do tratado, nós passamos aqui para um segundo momento. Ah, aquele é o texto que vai ser votado, não é? Ah, é. Então agora nós vamos para a segunda fase, que é uma fase em que os estados vão assinar o tratado. Então, assinatura do tratado, ok? Assinatura. Agora eu quero que você tenha em mente o seguinte, a assinatura, ela não vincula definitivamente os estados. Não, ela não vincula definitivamente. Ela é apenas um compromisso provisório. A assinatura significa um consentimento provisório do Estado em se vincular a um texto de um tratado. Consentimento provisório. O tratado ainda não está em vigor, não. Nós precisamos ainda de um segundo momento. Mais à frente, o que vai acontecer? Olha só.
Então foi assinado o tratado internacional. Imagina lá que um diplomata brasileiro assinou um tratado. Agora, a próxima etapa é o Ministério das Relações Exteriores envia uma mensagem ao Congresso Nacional. Mensagem ao Congresso Nacional. Né? Então aqui, por meio do Ministério das Relações Exteriores, o presidente envia uma mensagem ao Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, o que ele vai fazer, gente? O Congresso Nacional, ele vai promover, ele vai aprovar o texto do tratado. Então aqui nós chegamos num terceiro momento, que é a aprovação do texto do tratado. No Brasil, quem aprova o texto do tratado é o Congresso Nacional, minha gente. Então a aprovação é feita pelo Congresso Nacional. Por meio de qual norma? Por meio de um decreto legislativo. Decreto legislativo. A aprovação do Congresso, olha para mim aqui. A aprovação do Congresso significa uma autorização para que o presidente da República possa ratificar o texto do tratado. Aí nós chegamos nessa outra fase aqui, ó. Após a aprovação, o presidente da República, ele vai proceder à ratificação do tratado. Veja, o Congresso Nacional autorizou o presidente da República a ratificar o texto do tratado, né? Ratificação, então, é competência aqui do presidente da República. Mas e aí, depois da ratificação, o tratado já entra em vigor? Não. Ainda precisa mais um ato aqui. Um ato também do presidente da República, que é o ato conhecido como promulgação. Então aqui ocorre a promulgação barra, né, publicação. Promulgação barra publicação de quê? De um decreto executivo. Um decreto executivo. Promulgado, então o presidente promulga e publica um decreto executivo. Quando o presidente promulga e publica um decreto executivo, um decreto, né? O que acontece? O tratado vai entrar em vigor. Aqui sim, o tratado ele é internalizado no ordenamento jurídico brasileiro e passa a partir daí a poder vincular as partes, ok? Vincular o Estado brasileiro ao texto do tratado. Ok? Então vamos fazer a questão aqui, voltando. Letra A. Uma vez ratificados pelo Congresso Nacional, os tratados passam de imediato a quê? A compor o direito brasileiro? Errado. Por quê? Porque a ratificação não é feita pelo Congresso Nacional. A quem compete ratificar um tratado? Ao presidente da República. Veja, o Congresso Nacional, ele apenas autoriza o presidente a ratificar o tratado. Quem ratifica é o presidente. Letra B. Aprovados por decreto legislativo no Congresso Nacional, os tratados podem ser promulgados pelo presidente da República. Olha só, gente, essa questão aqui está correta. Uma vez que o tratado seja aprovado pelo Congresso Nacional, o que acontece? O presidente pode ratificar e em seguida promulgar o tratado. Questão correta, né? Então lembre-se sempre, a aprovação do Congresso ela é feita mediante um decreto legislativo. O Congresso aprova
mediante decreto legislativo. Isso significa uma autorização para o presidente ratificar o tratado. A ratificação significa o comprometimento definitivo do Estado em se vincular ao texto de um tratado. O presidente ratifica, em seguida ele vai, promulga e publica o decreto executivo. Aí o tratado foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Letra B correta. Letra C. Uma vez firmados, os tratados relativos ao Mercosul, ainda que criem compromissos gravosos à União, são automaticamente incorporados, visto que são aprovados por parlamento comunitário. E aí, gente, certo ou errado? Errado, né? Por que está errado? Porque quando o tratado relativo ao Mercosul ele é aprovado, ainda precisa, o que aconteceu? O Congresso, né, o tratado relativo ao Mercosul ele é assinado, o Congresso vai ter que aprovar por decreto legislativo, depois o presidente tem que ratificar, promulgar e publicar para que esse tratado entre em vigor. Letra D. Após firmados, os tratados passam a gerar obrigações imediatas. Então, depois de assinado, o tratado gera obrigações imediatas? Questão errada. Não, ele precisa ser incorporado no ordenamento jurídico brasileiro. Próxima questão. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou por decreto legislativo, olha que interessante. O Congresso Nacional aprovou por decreto legislativo a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção já foi aprovada na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, sendo sua hierarquia normativa de letra A, Lei Federal Ordinária, letra B, Emenda Constitucional, letra C, Lei Complementar, letra D, Status supralegal. Veja só, o que acontece aqui? Os tratados, qual é a hierarquia dos tratados internacionais? Será que eles valem mais que uma lei? Qual a hierarquia dos tratados? Gente, aqui eu tenho que falar para vocês uma jurisprudência bastante importante do STF. Olha, existe lá os tratados internacionais que eles forem regularmente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, eles terão status de lei ordinária. Veja, eu estou falando de tratados comuns. Tratados comuns que forem incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, eles terão status de lei ordinária. Agora, os tratados de direitos humanos, aí não. Os tratados de direitos humanos, eles poderão ter status supralegal ou poderão ser equivalentes a emendas constitucionais. Então acompanha comigo aqui o esquema. Então, de um lado, ó, tratado comum. Os tratados comuns, eles guardam paridade normativa com a lei ordinária. Lei ordinária. Agora, os tratados de direitos humanos, eles poderão, aqui tem duas situações para os tratados de direitos humanos. A primeira situação, tratado de direito humano, tem hierarquia supralegal. O que significa hierarquia supralegal? Significa dizer que o Tratado de Direitos Humanos, aqui quando ele é supralegal, ele está acima das leis e abaixo da Constituição. Acima das leis e abaixo da Constituição. Ou então, na segunda situação, o Tratado de Direitos Humanos ele é equivalente à emenda constitucional. O que acontece aqui? Que caso é que caso? Olha para mim aqui. Então veja. Quando um tratado de direitos humanos for aprovado nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele vai ser equivalente à emenda constitucional.
Quando é que isso acontece? Quando ele é aprovado por 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, ok? Em 2 turnos em cada casa do Congresso, por 3/5 dos votos, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, tratado aprovado em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos membros, ele será equivalente à emenda constitucional. Agora, quando o tratado for o Tratado de Direitos Humanos, né? Que nós estamos falando dos Tratados de Direitos Humanos. Quando ele for aprovado por um outro quórum diferente desse aí o Tratado de Direitos Humanos vai ter hierarquia supralegal. Tá ok? Captaram isso aí? Então, novamente, recapitulando. Tratados comuns, paridade com a lei ordinária. Eles têm a mesma força da lei ordinária. Tratados comuns. Tratados de Direitos Humanos, aprovado em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros, ele terá equivalência de emenda constitucional. E os Tratados de Direitos Humanos, aprovados por outro quórum, aí eles vão ter hierarquia supralegal, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então essa questão aqui, ó, tá falando que essa convenção internacional foi aprovada nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, ela foi aprovada com o quórum das emendas constitucionais, em 2 turnos, em cada casa do Congresso Nacional, por 3/5 dos membros. Portanto, essa convenção tem hierarquia normativa de emenda constitucional. É essa a segunda situação. Tá joia? Vamos para a próxima questão? Caiu no 4º Exame de Ordem Unificado, 2011. Com relação à chamada norma imperativa de direito internacional geral, ou ius cogens, é correto afirmar que essa norma é o quê? Aqui, olha para mim. O que é a norma ius cogens? Gente, artigo 53 da Convenção de Viena de 69. Esse artigo é que fala da norma ius cogens. São normas que são muito importantes. Normas muito importantes. Tão importantes que eu posso dizer que nenhuma outra norma, nenhum tratado pode ser contrário a essa norma. Porque se for contrário, ele vai ser nulo. Tá? Então não pode um tratado, por exemplo, regular o tráfico de escravos. Por quê? Porque uma norma ius cogens é a proibição da escravidão. Ela é reconhecida como uma norma que se impõe a toda a sociedade internacional. Então, proibição da escravidão. Não se fala mais nisso. Um tratado que violar uma norma ius cogens, ele vai ser nulo. Então, a norma ius cogens é o quê? Uma norma que é aceita por toda a sociedade internacional como uma norma imperativa, né, que se impõe sobre toda a sociedade internacional. Tá joia? Então vamos ver aqui a questão que está falando. Letra A. Norma ius cogens, ela está prevista no corpo de um tratado que tenha sido ratificado por todos os signatários, segundo o direito interno de cada um. Não é esse o conceito de norma ius cogens, questão errada. Letra B. Ela é reconhecida pela comunidade internacional como aplicável a todos os estados. É isso aqui? É isso aqui mesmo. Da qual nenhuma derrogação é permitida. Não pode derrogar uma norma ius cogens. Você não pode criar um tratado para regular o tráfico de escravos, porque uma norma ius cogens plenamente aceita é a da proibição da escravidão. Então, gente, a letra B, ela está correta. É isso aqui mesmo. Letra C, o que é uma norma ius cogens? É aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas? Tá errada, né? Nada a ver. Então, vou marcar aqui errado, né? E a letra D, uma norma de direito humanitário expressamente reconhecida pela Corte Internacional de Justiça, aplicável a todo e qualquer estado em situação de conflito, também
está errada. Então, norma e os cogens, guarda esse conceito aqui, é uma norma que se impõe sobre toda a sociedade internacional. Nenhuma outra norma, nenhum tratado poderá revogar, derrogar a norma e os cogens, ok? Pessoal, então vamos encerrando esse bloco, em seguida voltamos resolvendo mais questões de direito internacional. Abraço.